Que a graça, que a bênção do Senhor seja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o nosso canal Tempo de Crescer. Depois de um fim de semana marcado por um grande evento que contribuiu para trazer às nossas vidas mais conhecimento a respeito do compromisso com a nossa vocação, vamos tocar os nossos dias adiante focados na ideia de que devemos nos mover pela consciência do nosso chamado, da nossa vocação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o pecado da glutonaria. Será que tem a ver com você? Será que tem a ver conosco, com este nosso tempo? Se você está interessado em conhecer um pouco mais deste tema, fique comigo até o final deste vídeo. E no final, depois de assisti-lo, não esqueça, dê aí o seu like ou o seu dislike, nos ajudando a levar adiante a mensagem proposta neste canal. Obrigado pela sua audiência e vamos então ao tema do vídeo de hoje. O pecado da glutonaria. Segundo o conceito tradicional, há 5 formas de se cometer o pecado da gula. O primeiro, por meio da prática de comer o tempo todo desenfreadamente. O segundo é ao comer em demasia. E o terceiro, ao gastar demais com a comida. E o quarto, pelo ser obcecado por comida. E finalmente o quinto, por ser esbanjador ou espalhafatoso demais em relação ao ato de comer. O banquete de Trimalquião é parte da conhecida obra Satiricon, do prosador romano Petrônio, escrita ali por volta do ano 60 depois de Cristo. Neste banquete, o prosador satiriza o estilo de vida hedonista dos romanos, baseado na busca incansável pelos prazeres. O referido banquete um jantar luxuoso e extravagante, apresenta cenas bizarras que revelam excessos e esbanjamento no ato de comer, mesclado com ações libidinosas num clima dominado pela luxúria. Tal costume, segundo os historiadores, contribuíram para a decadência do Império Romano. O pecado da gula ou da glutonaria está associado ao pecado da avareza e da luxúria. Da mesma maneira que a avareza idolatra os bens materiais e a luxúria o sexo, a glutonaria idolatra a comida. A postura irreverente do povo de Judá nos dias do profeta Isaías mostra que aquela geração adotara uma filosofia de vida hedonista, baseada no prazer de comer. E faziam disto uma forma de devoção, como opção àquela que havia sido proposta por Deus. Assim, o profeta exclama, abre aspas, o Senhor dos exércitos nos convida naquele dia para chorar, prantear, para rapar a cabeça, cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vê. Mata-se bois, degola-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isaías 22, verso 12 e 13. O pecado da glutonaria é consequência
da falta de domínio próprio e é resultado de um vício, o vício de comer em demasia. Este pecado se caracteriza por uma obsessão desenfreada pela comida. A obsessão tal capaz de dominar o pensamento e o tempo de uma pessoa em busca tão somente de satisfazer seu apetite insaciável. A gravidade deste vício pode ser avaliada pelo mal que causa ao corpo, o qual, segundo a Bíblia, é templo do Espírito Santo. A glutonaria produz um vasto número de doenças que implicam na perda de funções de órgãos vitais e em mutilação e morte. Há um dito muito próprio que nos alerta sobre o pecado da gula que diz: o peixe morre pela boca. A consequência da glutonaria agride também o meio ambiente. A comilança desenfreada nos rodízios de restaurantes, os sobejos nas cozinhas das casas somam toneladas de comidas que são jogadas fora, juntamente com o lixo de suas embalagens. Cada pessoa neste planeta produz quase meia tonelada de lixo por ano na ação de comer. Um outro fator que revela a insalubridade deste pecado é a falta de empatia. Enquanto alguns comem em demasia, a ponto de sobejar, outros passam fome. Enquanto uns adoecem por comer muito, outros morrem de inanição por falta da comida. Na Roma antiga, para suportar a grande ingestão de alimentos, mantinham-se nas salas dos banquetes os repugnantes vomitórios, onde se podia aliviar do empanturramento para continuar comendo e comendo. Hoje temos medicamentos que se destinam, vejam só, à função de aliviar o aparelho digestivo daquela sensação, né, de incômodo para facilitar mais ingestão de alimento sem causar o referido incômodo ou maiores complicações. Um dos conselhos mais contundentes da Bíblia visa nos prevenir contra as consequências do pecado da gula. Olha o que diz a Bíblia, abre aspas, quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Provérbios 23, versículos de 1 a 3. A glutonaria não é um pecado que resulta apenas da prática de se comer com excessos ou em demasia. Preste atenção. Segundo C.S. Lewis, existem duas formas de praticar glutonaria. Primeiro, pelos excessos no comer. E segundo, por meio daquela que é resultado da obsessão por alimentos, que ele denomina gula da delicadeza. Uma forma moderna de praticar glutonaria. Segundo os autores do livro Guinness, Os 7 Pecados Capitais, abre aspas, conforme os esteticistas modernos apontam, a glutonaria moderna não é observada somente no destaque da região média do corpo humano, isso é, a barriga, na pressão alta, nos fígados envenenados, nos narizes enormes e no mau hálito.
ela pode ainda ser observada na moderna devoção fanática às dietas, às comidas nutritivas e à ingestão de remédios. Em uma sociedade na qual os livros de receitas vendem mais que a Bíblia, mais ou menos na proporção de 10:1, as comidas e as dietas passam a ocupar o tempo e o lugar similar ao da glutonaria. Fecha aspas. A preocupação excessiva com os alimentos, as dietas radicais que impõem uma seleção rígida sobre o que ingerir, produz efeitos negativos para o corpo, como aqueles produzidos pelos excessos de ingestão de alimentos. A anorexia nervosa, por exemplo, é um deles. A anorexia é uma das doenças que surge como consequência da prática do pecado da glutonaria moderna. Seja por excessos ou por obsessão, devemos resistir o pecado da gula e a devoção à divindade do ventre. Sim, aquela mesma divindade que Paulo afirmou categoricamente que muitos em Filipos serviam como se fosse um Deus. Filipenses 3, versículo 19. A Bíblia nos oferece um padrão de etiqueta que serve de norma para o nosso comportamento em relação à prática do comer. Aprendemos nas Escrituras que o comer não é somente um ato de se alimentar, de encher a barriga, mas, sobretudo, de compartilhar, de comunhão e companheirismo. Ao comer e ao beber, diz a Bíblia que devemos glorificar a Deus e mais, somos advertidos a não esquecermos de que o reino de Deus nos oferece mais que comida e bebida. Diz a Bíblia, abre aspas, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. Confessemos a Deus o nosso pecado. Há mais no reino de Deus para nós que a comida perecível. Assim cremos.